Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politicase, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai tratar das fontes de informação no jornalismo político. E essa conversa vai se dar ao som da Andréa Dias. Correndo entre os dentes meus, sou cesta de Natal, cheia de latas vazias. Você que ouve o Politicase provavelmente gosta de informação política. Neste podcast semanal, são informações que buscam desvendar fenômenos gerais dessa área tão presente no dia a dia das pessoas. O Politicase tem suas fontes de informação. São professores, pesquisadores e mesmo políticos e jornalistas que ajudam a gente a esclarecer questões de fundo, sempre em busca da qualificação do debate público. É o jornalismo de contexto e interpretação que o Nexo pratica no geral. Tem várias outras modalidades de jornalismo político. Nos diversos veículos de comunicação, a gente pode achar inúmeros tipos de conteúdo. Tem aquele que trata de bastidores da política, tem aquele que faz relatos do dia a dia, assim como tem também o furo, que no jargão jornalístico é a informação exclusiva que traz uma nova luz ao debate em razão do seu ineditismo. Para todas essas modalidades de jornalismo político, existe um fator comum: as fontes. Para quem busca bastidores e furos, por exemplo, é preciso estabelecer relações dentro do poder na busca de informações que muita gente de dentro do poder quer esconder. Nesse aspecto, quando a gente está falando de fonte no jornalismo político, a gente está falando exatamente do quê? Nós estamos falando do que aquilo que os americanos, que são a matriz do jornalismo ocidental que a gente tenta praticar no Brasil, chamam de political operatives. Ou, sei lá, numa tradução muito direta, operadores políticos, que são pessoas que podem ser deputados, senadores, ministros, assessores de ministros que têm cargos públicos, ou pessoas que circulam no meio político, têm acesso à informação e, por isso, são operadores políticos, no sentido de que podem influir decisões com as suas opiniões, circulam pelo poder, têm informação e podem fornecer informação. Essas são as fontes da política. Esse que você acaba de ouvir é o Fernando Rodrigues, diretor de redação do Poder 360, um portal jornalístico com sede em Brasília. O Fernando é jornalista que cobre política desde quando eu ainda pensava em ser jornalista. A gente aqui no Politicase quis saber dele, para levar para você como um jornalista cultiva uma relação com a fonte. Eu acredito que em democracias estabelecidas, todas as fontes de informação, no final do dia, precisam, e sabem disso, falar com algum jornalista. Aí, essa fonte, seja um ministro, um deputado, uma pessoa que circula pelo poder, vai preferir falar com aquele jornalista que vai tratar o assunto de maneira mais neutra possível. Ele não vai te defender, né? Eu digo defender a fonte, não vai fazer nenhuma sanha persecutória contra a fonte e vai, no melhor das suas possibilidades, retratar o que a fonte disse. A fonte vai preferir esse jornalista. A fonte não vai querer falar com alguém de direita, de esquerda, de centro. Ela vai querer alguém que trate dessa forma e que faça com que a opinião chegue para aquele público que ela quer atingir, que é aquele que lê sobre poder. Então eu acho que fazer fontes é tentar fazer com que os seus interlocutores, as suas fontes, entendam que você vai, no melhor das suas possibilidades, tratá-la com isenção. E quais os limites dessa relação no dia a dia? Afinal, existem sempre interesses envolvidos. Olha, não é segredo que nos centros políticos, em Brasília, Washington, onde você quiser, existe uma tendência à promiscuidade entre fontes e jornalistas. Isso é completamente reprovável, indesejável e deve ser repelido pelo bom jornalismo profissional. Então, acho que o limite é sempre deixar claro para a fonte, e a fonte também saber disso, que aquilo que se está criando não é uma amizade, é uma relação profissional que é comum numa democracia, que é o tráfego de informações e o relacionamento entre pessoas que detêm esses dados, essas informações e a mídia. O Fernando toca aí num ponto importante. É claro que as fontes têm seus interesses, sejam eles nobres ou ocultos. Mas aí entra uma avaliação do repórter e de seus editores.
A informação é de interesse público? É uma pergunta que nós, jornalistas, nos fazemos sempre, e temos que fazer. Em 2005, o então deputado Roberto Jefferson, do PTB, se via acuado por suspeitas de corrupção. Procurou o jornal Folha de São Paulo e deu uma entrevista na qual revelou o esquema do mensalão no governo Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que ele, como fonte, tinha interesses pessoais ali, mas havia também um interesse público no que ele decidiu revelar. Existe um exemplo clássico no jornalismo americano sobre o interesse público das informações. É o caso que ficou conhecido como os papéis do Pentágono. Era um documento ultra-secreto do governo dos Estados Unidos que continha a política oficial para a guerra do Vietnã. Um funcionário do Pentágono, que é sede do Departamento de Defesa americano, pegou esses documentos, algo em torno de 14 mil páginas, e entregou para o New York Times, isso em 1971. A revelação mostrou que o governo estava mentindo sobre o real envolvimento dele na guerra, sobre a real dimensão de suas ações e bombardeios naquele país asiático. O governo americano, por sua vez, correu para dizer que a divulgação dos documentos colocava em risco a segurança nacional. Conseguiu até bloquear a sequência de reportagens do jornal. Mas o concorrente, o Washington Post, furou esse bloqueio, dando vazão às informações e, por fim, a Suprema Corte americana decidiu liberar tudo. O filme The Post, de 2017, conta bem essa história bélico-jornalística. Esse é um exemplo extremado de interesse público, é lógico, mas ilustra, numa proporção gigantesca, seja de relevância, seja de abrangência, o que a gente está querendo dizer aqui sobre interesse público. O mesmo pode ser dito sobre casos mais recentes, como as revelações do analista de sistemas Edward Snowden. Ele revelou ao mundo o esquema de vigilância do governo americano sobre cidadãos americanos e sobre governos de outros países, inclusive o Brasil. As revelações de Snowden vieram a público a partir de uma série de reportagens do jornal inglês The Guardian e do americano The Washington Post. Aqui no Brasil, o Fernando Rodrigues, aliás, participou de consórcios jornalísticos responsáveis por revelações recentes de casos como o Panama Papers, ou Papéis do Panamá, e o Swiss Leaks, os vazamentos da Suíça. São casos que envolvem contas bancárias de gente endinheirada que usou esses paraísos fiscais, seja para pagar menos imposto, seja para práticas ilegais, como lavagem de dinheiro. Foram revelações feitas por fontes internas que tinham acesso a informações sigilosas e que decidiram levar os fatos a público. O Fernando também tem um caso que mexeu bastante com a política brasileira, que foi o esquema de compra de votos para a aprovação da emenda da reeleição no governo Fernando Henrique Cardoso. A sua fonte foi apelidada na época como o Senhor X, numa série de reportagens para o jornal Folha de São Paulo. Fernando conta aqui como foi essa relação com o Sr. X, uma fonte que pediu anonimato naquele ano de 1997. Foi uma relação muito profissional. Era uma pessoa que se dispôs a fazer registros em áudio de conversas das quais ele participava e que se dispunha a fornecer essas gravações imediatamente no momento em que elas eram realizadas. Então, sempre que foi possível, o gravador foi fornecido. Na época era um gravador de fita, daqueles bem pequenininhos. O gravador era meu, a fita era minha, eu colocava a fita, a pessoa, eu ficava esperando em algum lugar, eu sabia onde a pessoa estava e, em seguida, ao fazer a gravação, eu recebia a fita, o produto dessa conversa. Então, não havia manipulação e era uma pessoa, evidentemente, que tinha os interesses políticos dela, mas que não se contrapunham ao interesse jornalístico, ao interesse público da reportagem. Então, foi uma relação muito profissional, estabelecida nesses termos desde o início. Foi feito um acordo verbal, evidentemente, dizendo como deveria ser feito tudo aquilo, sob minha orientação, e assim foi. A fonte era anônima, mas as informações não eram, porque havia as frases e havia o áudio de pessoas confessando um crime. No caso, qual crime? A venda de votos na votação da emenda constitucional que permitiu a reeleição de presidentes da República, de governadores e prefeitos também. Então houve uma votação no Congresso, deputados confessaram em áudio, as suas próprias vozes, portanto, que receberam dinheiro, como receberam dinheiro, que era um pacotinho, que era dentro de um saquinho, o local onde o dinheiro foi dado. Então havia indícios que eu chamaria de provas mesmo, já não eram nem mais indícios de que aquelas pessoas tinham recebido dinheiro. E não foi uma gravação, foram várias. Então
não havia nenhuma dúvida a respeito da idoneidade da informação coletada. Agora vamos entrar em alguns jargões usados no meio político-jornalístico. Como regra, eu evito jargões em textos escritos ou falados. Mas aqui, já que a gente está falando de fontes, que é um jargão em si porque dela não sai água, não custa nada a gente entrar nesse léxico particular. Primeiro jargão é o chamado off, ou off the record no original americano. O que é off the record e quais os problemas que o uso desse recurso traz? Toda a informação dita em reserva deve ser tratada com muito cuidado e com muita parcimônia. Sempre que possível, não se deve usar informações off the record, sobretudo colocar frases entre aspas sem identificar o autor. Isso é realmente um caso muito extremo em que pode ser usado e, inclusive, talvez falte no jornalismo brasileiro uma tradução melhor, mais adequada para os termos de declarações em reserva. Nos Estados Unidos, a expressão off the record se refere a declarações que o repórter ouve e jamais poderá publicar. No Brasil, quando a gente fala off, significa que eu ouvi alguém falar e publico sem dizer a fonte. Isso em inglês, nos Estados Unidos, se diz que é uma informação not for attribution, uma informação da qual eu não informo a fonte. Ou seja, foi-me dito em reserva, mas eu posso usar desde que não revele a fonte. Isso, inclusive, não é claro na relação entre jornalistas e fontes. Às vezes você fala para a fonte, olha, pode me falar que é em off. A pessoa fala achando que você não vai usar. E você usa, mesmo que não colocando o nome dela, ela vai ficar chateada. Então, acho que falta uma pedagogia maior, até para os jornalistas, para os repórteres entenderem e para as fontes entenderem também. Tem que ser feito um acordo sobre o que pode ser usado, mas tudo com muito cuidado. Jamais usar uma informação dada em reserva que não possa ter sido checada. E só em casos muito extremos usar frases entre aspas sem o nome da pessoa que disse. Agora, um segundo jargão, balão de ensaio. Uma referência àqueles tubinhos ou recipientes em que os cientistas fazem suas experiências. Afinal, o que é um balão de ensaio no meio político-jornalístico? Um balão de ensaio é um jargão usado no meio jornalístico para se referir a casos em que uma fonte de qualquer área solta uma ideia, quer propagar aquela ideia para testar qual será o efeito diante de um determinado público ou da opinião pública em geral. Por exemplo, vamos lançar fulano de tal como candidato a prefeito. Não é verdade, mas a pessoa divulga na esperança de que as reações comecem a aparecer, aí ela vai decidir se realmente vai lançar aquela pessoa como candidato a prefeito ou não. Esse é um balão de ensaio, por exemplo, clássico na política. Eu trabalho faz 18 anos com jornalismo político e sei que existem formas diversas de a fonte tentar mexer na informação publicada. Desses jargões, tem um que me chama bastante atenção, que é o chamado wishful thinking. Wishful thinking é um pensamento desejoso da fonte. Às vezes a fonte nem quer te enganar, mas deseja tanto que alguma coisa aconteça que acaba tratando essa coisa que ouviu falar como um fato. A fonte nem tem certeza, mas ao falar com o jornalista trata como uma certeza. E daí sai informação que acaba não se confirmando. Erro sem maldade. Erro, é claro, que o bom jornalismo precisa identificar antes para não cometer. E se não identificar, tem que reparar e corrigir. Mas voltemos à maldade da fonte, quando ela quer mesmo enganar o jornalista, como no balão de ensaio. A gente perguntou pro Fernando Rodrigues o seguinte: como identificar um balão de ensaio e se precaver para não publicá-lo, se é que isso é possível? Como identificar isso? É muito difícil. O jornalista, ao longo da sua vida, tem que desenvolver uma capacidade de discernimento para compreender aquilo que as fontes dizem e o que tem por trás de cada declaração. Acho que é caso a caso, depende muito de o quão apetrechado é o repórter que ouve as informações. Para ele, com a sua experiência, capacidade de discernimento, saiba se aquilo é uma plantação, que é uma outra gíria que existe no jornalismo, um balão de ensaio, ou se é uma informação verdadeira. Não existe um medidor de balão de ensaio. Mas, por exemplo, quando você ouve de alguém
uma informação que pode parecer à primeira vista muito estapafúrdia, é melhor, antes de publicar, checar com determinadas outras fontes que estejam familiarizadas com o tema e que possam validar ou não aquela informação primeira recebida. Digamos que alguém te fale que fulano de tal pode ser candidato ao prefeito. Em vez de publicar, fala com mais 2, 3, 4 pessoas e veja se as informações batem. Se elas baterem, talvez possa ser verdade e não seja só um balão de ensaio. Mas, como eu disse, não tem uma métrica. Depende muito da capacidade de apuração do jornalista. Tá aí uma resposta que serve para a gente refletir sobre a necessidade do jornalismo profissional. A gente vive um momento de quebra de intermediação. A chamada revolução digital acabou com a intermediação exclusiva feita antes pelos jornalistas e grandes veículos de comunicação, entre o fato e quem tem acesso ao fato. Praticamente tudo pode ser reportado por meio das redes sociais, sem um filtro nem os critérios técnicos de apuração jornalística. A quebra da intermediação tem seu lado bom, porque rompe essa espécie de monopólio da informação, mas traz também uma série de problemas que vêm justamente da falta de técnica de apuração de informações. É claro, os veículos de comunicação como um todo, assim como os jornalistas, precisam sim fazer uma autocrítica sobre a qualidade dessa intermediação que vinha e ainda vem sendo praticada em alguns casos. Existem vieses, confusão entre o que é informação e o que é opinião, mas aí a gente entra num campo para outro politiquês. Mas vamos pegar esse gancho, e aqui mais um jargão, para falar sobre essas mudanças que a revolução digital impôs ao jornalismo, em especial ao jornalismo político. A gente falou até agora na fonte clássica, aquela que envolve relações pessoais, relações essas que têm limites, como o Fernando analisou aqui. A questão é que o conceito de fonte também pode ir muito além das relações com quem está dentro do poder. Para isso, a gente falou com o Daniel Bramati, que coordena a equipe que lida com o jornalismo de dados do Estadão e também é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Ouça o que ele diz sobre o conceito de fonte e sobre como essa concepção mudou ao longo do tempo. Fonte é quem detém a informação e está disposta a passar essa informação para um jornalista ou para o público em geral. Uma fonte pode ser uma pessoa que está dentro de um governo ou dentro de uma entidade, ou a fonte pode ser essa própria entidade. Antes da internet, os órgãos públicos detinham uma quantidade muito grande de dados que ficavam fechados, que eram utilizados e acessados por poucas pessoas. Isso mudou muito nos últimos tempos e essa mudança vem se acelerando. Existe um movimento pela abertura de dados públicos e isso faz com que a gente tenha acesso a novas fontes de informação, fontes que são diretas, que não dependem de intermediários. A gente não precisa falar com alguém, levantar o telefone, a gente pode acessar diretamente os dados e interpretá-los, extraindo deles informações relevantes. Extrair informações relevantes dos dados é a essência do jornalismo. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente pode fazer entrevistas com os números, né? A gente pode fazer perguntas para uma tabela e tirar dali respostas que estavam ocultas, que não eram óbvias e que a extração dessa informação depende de um trabalho de análise feito pelo jornalista. O Daniel revelou em fevereiro de 2018 uma informação bastante relevante a partir da análise de dados. O país discutia o auxílio moradia para juízes. Muitos desses juízes recebendo esse benefício extra no contra-cheque, mesmo tendo casa própria. Aí os juízes disseram, esse extra compensa a falta de aumento de salário. Só que tinha um detalhe nessa discussão. Sobre o salário, incide imposto de renda. Sobre os auxílios, não. Usando informações do Conselho Nacional de Justiça, o Daniel conseguiu calcular o quanto os juízes deixavam de pagar de imposto de renda por causa desses extras no contra-cheque. Era algo em torno de 360 milhões de reais por ano. Tá aí um bom exemplo em que um jornalista entrevistou os números, ou seja, usou os números como fonte. E aí a gente entra numa outra questão. Existe uma demanda por transparência. Uma demanda pública para que os governos possam informar a população sem que seja necessário o tempo todo que uma fonte de dentro da máquina do poder possa revelar informações de interesse público. No Brasil, assim como em outros países, temos a Lei de Acesso à Informação. Aqui passou a vigorar em 2012. É uma lei que permite que qualquer cidadão faça perguntas ao poder público, seja nacional, estadual ou municipal, isso para saber mais sobre dados oficiais.
A gente perguntou para o Daniel qual a importância da Lei de Acesso à Informação para o jornalismo político e quais os limites que ainda existem nessa legislação no que se refere ao acesso à informação do poder. A Lei de Acesso à Informação, ela representa um avanço institucional muito forte, porque ela determina parâmetros para a abertura de dados nos governos e também nos outros poderes, né, no legislativo e no judiciário. Eu considero a Lei de Acesso à Informação brasileira muito boa, mas se ela tem uma falha que é até certo ponto grave, é o fato de que a última instância de recurso é o próprio governo, ou seja, quando um cidadão pede uma informação e ela é negada, ele tem algumas instâncias de recurso, ou seja, ele pode não ficar satisfeito com a primeira negativa, pode recorrer de novo, e acaba que normalmente a última palavra sobre a liberação ou não de um dado é dada pela própria entidade que está sendo cobrada pela abertura desse dado. Em casos muito raros, essa briga pode parar na justiça, mas isso é um complicador, envolveria advogados, custos. A gente considera que o ideal seria haver um órgão independente que fosse essa última instância de recurso. Um órgão que não fosse nem ligado à entidade que está cobrando, nem à pessoa ou entidade que está pedindo a abertura do dado. Ai, quem me dera um dia ficar de papo pro ar. Vamos agora para a nossa dica de livro da semana. E quem dá a dica é a cartunista Laerte Coutinho. Vai lá, Laerte. Eu indico o Sendero Luminoso, uma história em quadrinhos sobre um episódio político da história do Peru. E é muito bem feito. Os desenhos são do Jesus Cossio e o argumento e o roteiro é de Alfredo Vilar e Luiz Rossell. É muito bonita a história e é muito empolgante você ver uma coisa que se comentou pouco aqui no Brasil. É uma história meio documentário, assim, sabe? Na linha do Joe Sacco, como o Joe Sacco fez com a Palestina ou com os Balcãs. Essa história é muito bonita, é muito legal. A gente vê e perceber como movimentos desse tipo acabam sempre deixando a população mais frágil, né? Mas na mão de governo e na mão de gente maluca que propõe uma tática de política completamente desarvorada, né? E desenraizada. Enfim, é uma história que eu acho importante a gente conhecer e conversar sobre ela. É isso aí, pessoal. Com produção de Matheus Pimentel, colaboração de Ricardo Monteiro e músicas de Andréa Dias, a gente chega aqui ao fim de mais um Politiquês. Olha só, esta aqui é a 40ª edição deste podcast. A gente começou lá atrás, no longínquo agosto de 2017. Já faz quase um ano. Quem diria que chegaríamos tão longe? E vamos que vamos. Tem eleição pela frente e tem um monte de temas pra gente tratar aqui. Eu sou Conrado Corsaletti e espero você na próxima. E na próxima, e na próxima, e nas próximas 40 vezes. Valeu! E amar com